E aí, povo? E aí, povo? Hoje a gente veio de novo falar sobre mais uma questão da nossa família. Muito séria também, dos nossos filhos. Pra você que não conhece a gente tem a Nara, de 7 anos, o Noah, com 1 ano e 5 meses, e a Zaja com 1 ano e 6. 1 ano e 6, e a Zaja com 3 meses. Vai Vai fazer fazer 4. 4 agora, pertinho. Então, o Noah, ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Tipo 1. Complicado. Não é fácil, gente. A gente ainda tá se adaptando à situação. Tem uma semana que a gente tá em casa com ele, cuidando. Uma semana. Uma semana não, tem menos de uma semana. Tem menos de uma semana. Que a gente tá cuidando dele. Que a gente descobriu tem 10 dias, mais ou menos. Exatamente. E vamos falar pra vocês como é que a gente descobriu. Sim. Quais foram os sintomas que o Noah sentiu. Sim. O que a gente percebeu, como a gente conseguiu. Como é que é o processo. Pra gente tentar ajudar, mas aproveitar o que aconteceu com a gente pra poder ajudar outras pessoas. Então, bora lá. Bora lá. Então, gente, o Noah sempre foi uma criança muito ativa, comia de tudo, normal, comia até tijolos na boca dele, comia, não que comia muito, mas comia de tudo, comia muito bem, sem problema nenhum. E aí, primeiro sinal que a gente percebeu que o Noah tava assim, percebemos depois que foi diagnosticado, que a gente não entendeu isso. A gente viu o que estava acontecendo, mas não Achou sabia normal. o que era. O Noah começou a fazer muito xixi de noite. Muito xixi. Era o tempo inteiro ele fazer xixi. A gente trocava ele 4, 5 vezes por noite, trocava roupa de cama. E as fraldas, assim, ó, um peso de xixi. A gente usa fralda de pano, a fralda de pano não aguentava ele. Aí a gente até comprou uma fralda melhor para a noite, a fralda continuava cheia de novo. E aí ele começou a ficar mais irritadinho. Esse foi uma criança que corria, brincava muito. E ele começou a ficar cansadinho, mas... Sim, mesmo parecendo gripado. Só que, né, o Noah entrou na escola esse ano e todo mês ele tá gripado. Então a gente achou que era uma gripe normal, né, uma creche, virose normal. Não tem jeito, toda semana tem gripe. Aí, o Noah ficando assim, ele ficou mais enjoadinho. Fiquei um dia aqui com ele, que eu fiquei em casa. Ele só queria colo. E assim, ele pedindo água o tempo inteiro. A gente achou normal, criança, beleza, bebe muita água. Inclusive, a professora dele virou pra mim um dia que eu fui buscar ele na creche e falou assim: o Noah tá bebendo muita água. Eu falei: não, que bom. E aí, o Noah também apareceu uma alergia nas partes íntimas dele. Eu, né, com as outras mães da creche, perguntei. Falaram: é cândida. Beleza, comecei. A gente até levou ele no pediatra. O pediatra passou uma pomada pra ele. Beleza. Só que aqui não tava sarando. Isso aí eu vou explicar depois por conta disso. Aí, beleza. Minha mãe veio pra cá, o Noah ficou muito enjoado. E era quinta-feira. Na sexta-feira que a gente acordou, o Noah acordou simplesmente assim, ó. Isso, a respiração desse jeito. Ele respirava desse jeito, desse ritmo, o tempo inteiro. Eu falei... Pronto, o menino tá com a crise asmática, que ele já foi internado com bronquiolite antes. Peguei, deu sabutamol, beleza. Não passou. Ele dormiu e não passou. E aí eu falei, olha, o Noah não tá bem. Ele também viu que o Noah não tava bem. De noite, ele vomitou. Vomitou muito. Vomitou bastante. E aí, assim, o Noah tava comendo os últimos dias, que ele pegava coisa do chão pra comer. Sim, ele tava comendo. Ele tava assim... louco por comida, sabe? Ele via coisa no chão, ele pegava e comia como se ele estivesse passando fome. Verdade. Não é isso que acontecia. E aí ele levou ele pro médico. Agora ele vai contar pra vocês como é que foi no médico. A gente chegou no médico, ele tava com essa dificuldade respiratória, o pessoal falou, não, é Covid, né? Porque hoje em dia qualquer coisa que não tem explicação é Covid. Ele entrou pra observação, pra triagem, né, com suspeita de Covid. E chegou lá, a médica o examinou, olhou, oxigenação super boa, tudo bacana, mas ele cansado. E ela falou, não, vamos fazer um raio-x do pulmão, deve ter alguma coisa e tal. E assim, antes disso, a gente viu em casa quando eu tava delirando. Ele tava... Ele virava o olho assim, tem uma foto, vou colocar aqui pra vocês. Sim. Essa foto de como que ele tava, assim, tá, o olho tá virado. Isso. Aí a médica falou assim, não, vamos fazer um raio-x. Ela falou assim, enquanto vai fazer o raio-x, mede a glicemia dele ali. Aí eu fui no ambulatóriozinho lá do hospital. Quando a menina mediu, ela não quis me mostrar. Ela falou assim, não, vou lá levar pra médica ver. Eu falei, mas quanto que deu e tal? A gente que pai, a gente
quer saber como é que é. Ela não quis. Quando ela mostrou pra médica, a médica voltou desesperada. Pega ele, vamos descer e não sei o que, vamos. E a gente já desceu correndo e fomos pra unidade de pronto-socorro lá embaixo, aquela coisa toda, e pega Noah, e pega acesso no Noah e bota. O que tá acontecendo? Eles não explicavam nada. Falou, ó, o Noah tá com uma cetoacidose causada por uma glicemia de mais de 500. E a gente sabe que... E o natural é de 70 a 90. Isso. E assim, a glicemia alta é tipo assim, é coma diabético. É como Ele diabetes. Então, entraria assim, em coma, e eu li assim, isso. diabético fica cego. Gente, o tanto que eu Isso. tava em casa, Aí, o tanto que eu ajoelhei no chão e orei pra esse menino não ficar um cego. perigo. Nossa, E a gente não tem uma experiência muito boa com diabetes, né? Então, assim, a gente não tem ninguém da nossa família que tem, mas a gente tem conhecido que sofreu bastante. Mas aí, eles pegaram o Noah, internaram lá e tal, e falaram, não, isso aqui é para CTI. E acesso numa criança de 1 ano e meio é a coisa mais difícil que tem de achar uma exatamente. veia. E o Noah, ele é um menininho Ele é gordinho, ele é robusto, robusto. ele é Então forte. as veias são difíceis de achar e fura daqui, fura dali. Eu sei que ele teve um tratamento com insulina direto na veia, correndo direto, soro, e depois teve outro negócio que eles colocaram lá, acho que eu não lembro o nome, para poder equilibrar a insulina, e o Noah virou à noite no hospital, e quando foi no outro dia, foi transferido para CTI, urgente, aquela coisa toda, e continuou. O Noah passou 2 dias no CTI e foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Nosso mundo caiu. O meu mundo caiu. A notícia foi... Porque... e eu vou contar uma coisa que aconteceu pra vocês, assim, um testemunho mesmo, que eu acho que foi muito, assim... Deus tem um propósito pra tudo na nossa vida. Sim. E eu creio que isso foi mais um propósito dele. Na segunda-feira, fomos levar o Noah pra creche. Eu não vou junto, porque eu fico com a pequena. Ele leva o Noah sozinho. No momento que o Noah desceu do carro, gente, ele olhou pra mim e eu desabei. Eu comecei a chorar. E a gente tinha que levar a Zaya pra uma outra consulta. Sim. E eu chorava. Aí eu falei, vai acontecer alguma coisa. Eu achei que era uma daquela questão nas creches, que o pessoal tá invadindo as creches pra matar as crianças. Achei que era isso. Falei, nossa, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com meu filho. E assim, quando a gente não parou e orou, eu não consegui parar de chorar. Verdade. E assim, hoje, conversando com a minha pastora, né, que a gente é cristão, conversando com a minha pastora, ela virou e falou assim, Deus estava te preparando para essa notícia. E realmente, assim, quem conhece a nossa história, quem conhece o que aconteceu com a gente, o que aconteceu comigo durante a gravidez do Noah, durante tudo, eu tive depressão e, assim, eu não queria pisar em nenhum hospital. Quando a nossa filha internou, eu não consegui pisar no hospital, porque aquilo me dava um pânico absurdo, eu não conseguia ficar no hospital. E, assim... Quando ele me falou sobre a glicose alta, eu pesquisei, que eu sou assim, eu vou lá no Google e pesquiso, pode ser, eu sou assim. Eu falei, a diabetes, o que me apavorou foi a questão dele ficar cego. Falei, não vai ficar. Eu pedi a Deus, não vai ficar. E aí, assim, eu sei que foi muito difícil pra mim. É muito difícil aceitar isso, né? Que o seu filho é doente, ele é uma criança que tem uma necessidade a mais que as outras. Mas Deus, assim, me confortou. Eu não tava tão... Agora, pra ele desabou. E não tá sendo fácil, tá sendo um período difícil pra ele. Que não é assim, eu não posso falar, eu não entendo o que ele tá passando. Porque, assim como ele também não entendia o que eu tava passando no meu momento, que eu tava difícil. E recebemos esse diagnóstico do Noah, diabetes tipo 1. Agora, o que tem que fazer? Aprender a cuidar do Noah. O Noah só podia, depois que ele foi liberado do CTI, que foi uma noite horrorosa que eu fiquei com ele lá, porque eles mediam o Noah de 1 em 1 hora. Então, assim, ele pegava no sono, tinha que furar. Pegava no sono, tinha que furar. E chegou um ponto que o Noah, ele tava tão assustado que a pessoa chegava perto dele, passava, ele começava a gritar. E assim, ele tinha fio aqui, ele tinha acesso aqui na mão, em tudo. Não tinha nem como pegar ele no colo direito. E foi difícil, mas vencemos o CTI, ele foi pra internação. Foram transferidos para o Hospital São Camilo, aqui em BH, que a gente tem o plano da Unimed. E assim, foi para lá. E aí, o que a gente precisava? A médica virou,
na verdade, os médicos não explicam muita coisa pra gente. É muito Você fica vago. muito no vago. Principalmente por a gente não saber o que era. Exatamente. Então, O NO precisa ficar aqui porque ele precisa regular a glicose. Só que a gente sabia até que ponto que poderia a glicose, que ponto que não poderia. E aí, beleza. Até que a gente começa a perguntar, eu e ele começa a perguntar, né? A questionar. O que meu filho precisa pra sair daqui? Porque o que a gente queria era ir embora do hospital. Sim. Porque a gente tem mais 2 filhos e não dá pra gente mais. É um ambiente assim, graças a Deus que temos no hospital, mas não é um ambiente legal não, gente. E aí, beleza. Falaram com a gente que não precisava regular a insulina, a glicose dele, pra gente tava tomando insulina. E aí depois, eles foram falando pra gente, falou assim, agora vocês vão precisar fazer um treinamento aqui no hospital e pra vocês poderem ir embora pra cuidar dele em casa. Só que aí tá a questão. Vocês vão ter que comprar os insumos que vai precisar dele. Beleza, vamos comprar. Gente, quando a gente pegou a lista de coisas pra comprar, essa canetinha aqui, ó. Ela tem aqui a medida das que você vai precisar. E ela aberta assim, ó. E a insulina é essa daqui que tá aqui dentro. Uma cápsula dentro. Uma cápsula aqui. Cada canetinha dessas é R$300. R$300. E a gente precisou, a princípio, comprar duas. Sendo que depois a gente teve que comprar mais uma, porque ele precisava de uma caneta que regulasse meia quantidade. A gente comprou uma que regulava de 1 em 1. E ele precisava que regulara 0,5, né? Pra regular Porque ele é muito novo, né? Então, assim... Ele é muito novo. Tudo é incerto. É muito incerto. Então, a gente hoje... Tudo tá sendo testado ainda tudo é nele. teste. E aí, a gente teve que comprar tudo. Assim, a gente gastou... R$1.000. Uns R$1.000. quase. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. E assim, eu fico imaginando quem não tem. Porque na verdade a gente não tinha, a gente teve ajuda. Exatamente. O SUS, ele disponibiliza sim pra você uma insulina, só que a outra você precisa comprar que não dá. É só um tipo na de insulina. Na verdade, o SUS ele é o seguinte, como a gente falou no outro vídeo do APLV, o SUS ele é maravilhoso. O SUS ele é maravilhoso. Mas isso demora. Só que o SUS ele é demorado. A gente precisava de tirar ele do hospital. A gente falou, não vou te Então não tinha como esperar, porque a gente tinha que levar ele na consulta pra fazer, achar prontuário, tarará, tudo, fazer todo Era muito o demorado. processo. Se fosse deixar isso pra tudo, poder ele pegar estaria no lá SUS. até hoje. Ele tá até hoje. Exatamente. Então, assim, por ele ser uma criança, pra você aplicar, a gente poderia muito bem pegar a insulina. Ele toma 2 tipos de insulina. Ele toma uma insulina de ação lenta, que é a noite e de PNH, manhã. que ele toma ela 2 vezes por dia, ele toma ela de noite e toma ela de manhã. Então ela vai cobrir lentamente todo dia. E ele toma uma segunda insulina que é a insulina regular. Que ela corrige Que ela vai imediato. corrigir imediatamente, por exemplo, a quantidade de glicose no sangue dele. Ele Então, precisa de tomar insulina, a gente precisa de medir ele com esse aparelhinho aqui, ó. a gente mede ele 8 vezes no mínimo por No dia. mínimo, porque como ele é pequeno, ele não sabe falar. Isso, a gente não sabe. Eis aí. Antes disso, só colocar um ponto principal. Diagnosticado diabetes, ele foi internado com a glicose muito alta. Mas a partir do momento que se diagnosticou diabetes, a glicose alta ela não leva para o hospital mais. A gente começa a conviver com outro risco, que é da hipoglicemia. Exatamente. Então, o que acontece? Qualquer dose errada que você der, ou qualquer falta de alimentação que ele tiver durante o dia, a glicose despenca. E assim, minutos. É muito rápido. Minutos. E assim, o perigo é esse. Porque a glicose despenca, a criança, a pessoa que tem a hipoglicemia, ela vai ter perda de consciência, ela pode ter perda de consciência, ela pode ter desmaio, ela pode enrolar a fala, ela pode perder visão, ela pode entrar em coma E ela hospital. pode morrer. Exatamente. Então, assim, agora o problema dele não é mais A glicose evitar alta. que ela suba demais, é evitar que ela caia demais. Exatamente. Então, assim, ele comeu, a glicose subiu, você dá a insulina na quantidade certa, ela vai voltar para um padrão mais ou menos tranquilo, só que a gente está passando muito aperto com a questão da hipoglicemia. É porque ele tá brincando e aí Ele é uma criança muito ativa, sempre foi. E ele não vai saber falar assim, mãe, minha vista tá... Não tem como. Então a gente tem que ficar adivinhando. Então a gente
no tratamento que começou agora, que a gente vai dar mais, a gente vai mudar. Vamos fazer Claro que rotina dele. tudo vai pra mudar vocês mais. verem também. Ele tem que ser medido antes das principais refeições. Café da manhã. Então ele vai acordar 6 horas antes do café da manhã, antes da colação, antes do almoço, antes do café da tarde, antes da janta e antes da ceia. Então, no mínimo, a gente tem que medir 6 vezes. Minto. Depois da ceia, que é 9 horas da noite, Tem que medir. tem que medir meia-noite e tem Meia-noite que e medir 3. 3 horas da manhã. É. Então, a gente mede ele de 3 em 3 horas. Então, assim, além do incômodo, que é furar uma criança de 1 ano e meio, de 3 em 3 horas. Gente, só que tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. A criança, ela se acostuma com tudo. Muito rápido. Muito rápido. Costuma. Ele não chora Não mais. chora. Claro que tem hora que dói mais, tem hora que dói menos, tem hora que ele não quer fazer porque ele não quer fazer, né? Mas, assim, não é aquele sofrimento que a gente acha, nossa, tá doendo muito, tá matando o menino. Não é. Não é. Tá super acostumado. Tranquilo. Tem hora que a gente faz, tem que pôr insulina. E mas ele tá dormindo e continua dormindo, ele Nem acorda. acorda. É. Nem acorda. E, assim, os sinais que a gente vê que é com o Noah é que ele começa a ficar mais lento. Ele começa a diminui chorar. a rotação, chorar demais e querer dormir. Quer dormir. Pode saber. Mede que tá baixando. baixo. E aí, o que é pra ser feito é você tomar uma balinha pra subir rápido, um mel, um açúcar, qualquer coisa. Dependendo da situação, você pode dar só um lanche. Que sobe Que também. sobe, tranquilo. Mas a questão é que nós temos que ficar atento porque ele é pequeno. Isso. E estamos fazendo os testes. Ele vai ter que fazer acompanhamento com endócrino Mais mais normal. vezes, pra gente ir adequando essa quantidade de insulina. O que é? O pâncreas dele que não produz a insulina que é pra regular. E assim, é um órgãozinho que tá lá deficiente, tadinho. Mas assim, vai dar certo. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente usa pra medir o Noah. Pra medir o Noah, a gente comprou essa caneta. Eu sei que muita gente... Comprou o glicosímetro e veio com tudo. Eu sei que muita gente usa agulha, mas pensa só, você enfiar uma agulha no menino, você mesmo. Eu tenho medo de enfiar nele e passar da conta e não doer. Então, a caneta... Ela regula a profundidade. E assim, quase... Gente, não dói praticamente. Aí, furou o dedinho, a gente coloca a fitinha, essa fitinha aqui, nesse aparelhinho. Coloca aqui, e na hora ela liga e você coloca o sanguinho do Noah aqui. E aí ele mede na hora. Ele mede. Exatamente. Isso aqui e isso aqui, o SUS fornece pra você. Só que tem um processo, né? O nosso foi bem rápido. Foi rápido. Só que pra sair do hospital, a gente teve que comprar. Então, o SUS fornece a fitinha, o aparelho e as agulhas que você vai precisar. O SUS fornece as canetas também. Mas é igual a gente explicou, como no bebê, ele precisou da caneta de meia carga, porque é muito pouca insulina. Pra vocês terem ideia, aqui dentro desse tubinho aqui... Deixa eu chegar lá perto, pode falar. Ela tem, se eu não me engano, 3 ml. Cada ml de insulina, elas representam 100 cargas. Eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado, depois eu vou corrigir. Então, assim, se você for pegar uma unidade, que chama UI, unidade internacional, que é o que mede. Então, se você pegar uma UI, ela é 1 ml dividida por 100. Então, se você pegar meia, é 1 ml dividido por 200. Então, assim, a quantidade de insulina para ele é muito pequena. Então, uma gotinha que pinga na ponta tem 0,25. Então, ele vai tomar 2 gotinhas daquela para poder regular. Então, o controle do Noah, pelo fato dele ser criança, é muito fino. Então, precisava dessa caneta específica para as 2 insulinas. Então, a gente comprou 2 bichinhas dessa aqui. E pasmem, essa bichinha aqui tá em falta na fábrica. Então, assim, a gente teve que correr umas 20 drogarias em Belo Horizonte para poder achar. Não achava. Sendo que ele precisava para sair do hospital. O que eu fiquei meio revoltada, porque eu pensei o seguinte: por que ele não falou que precisava de 2 meias de uma vez? Fez a gente comprar uma que era normal, e depois fez a gente comprar outra. Mas ok, estamos em casa e é isso que importa. E assim, nós vamos falando com vocês tudo que a gente tá passando daqui pra frente, com a Zaja, com o Noah. Eu, Dara, creio que o Deus que eu sigo, que eu acredito, pode curar o meu filho. Claro. Eu posso vir aqui amanhã virar pra vocês: Noah está curado da diabetes tipo 1, que falaram que não tem cura, mas o Deus que eu creio, que eu acredito,
Ele já ressuscitou o morto, ele já ressuscitou. Não, vários. Não, vários. Já curou enfermos piores do que o Noah. Então, assim, nada é impossível para ele. Sim. E se não for para ser agora, ou se não for para acontecer, que a gente seja instrumento nas mãos dele para edificar a vida de outras pessoas que também estão passando por isso, porque não é um momento fácil. Eu tenho ele tem eu para apoiar, mas eu sei que tem pessoas que são sozinhas e não é fácil, gente. É muito difícil. Não é fácil você receber, virar e falar assim, seu filho tem isso e não tem cura pro resto da vida dele. Então, assim, é muito complicado. A gente não sabe quanto tempo que o Noah tava passando por isso. Isso é isso que dói. Isso é o que dói, porque a gente pensa que a gente é o culpado. Ninguém na nossa família tem diabetes. Não. É algo que eles até questionaram, que falou assim, né, geralmente tem alguém na família, mas não tem. Quem acompanha o canal sabe que a gente tenta fazer uma alimentação Saudável para ele. sem Então, açúcar, assim, sem nada. ele não tinha. Não é porque seu filho comeu açúcar, ganhou açúcar, ele que deu diabetes tipo 1, não. Tipo, Ele ela é nasceu congênita, dessa forma. ela- Falando, só pra terminar o vídeo, falando sobre a infecção. A médica virou pra mim e falou o seguinte, eu perguntei, mas por que isso só agora? Ela virou pra mim e falou assim, o seu filho nasceu com a diabetes tipo 1, só que ela ficou incubada, vamos supor, incubada, dentro do organismo dele. A primeira infecção que ele teve, isso foi pra fora, que foi justamente a infecçãozinha nas partes íntimas que ele tava tendo, que não passava. Não é porque não cicatriza, não tem nada, não é por causa disso, não. É porque essa infecção fez com que o diabetes viesse, assim, aflorou e veio pra fora. Igual, não tem como dizer quanto tempo que ele tá assim, mas quando ele foi internado da outra vez, não tinha, não. Nunca teve isso. Não tinha. Começou, tem uns 15 dias antes da internação dele, que ele começou a ficar diferente. Isso. Então, presta atenção no seu filho. Não quer dizer que seu filho tá com sede que vai ter diabetes, mas presta atenção. Nos sintomas. É tudo muito. É muita água, é tipo... Muita comida, É muita muito comida. xixi. E não é assim que toma água toda hora, porque tem criança que toma água toda hora. Mas o Noah pediu água, tipo assim, tomou, quero mais. E parecia que ele tava num desespero. E a comida, igual eu falei, ele comia comida do chão. Se deixasse, ele pegava. O que ele achava, ele comia. Ele comia do chão, porque a fome é muito grande e a sede também é muito grande e o xixi muito. Então, esses são os 3 principais sintomas da diabetes infantil do Noah, que é o diabetes tipo 1 que ele tem. Sim, que ele tem não, que ele está, né? Está. Profetiza na vida dele, cura. Amém. E que a gente possa ajudar vocês. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário aí pra gente. Segue nosso canal pra quando a gente postar, que a gente vai tentar postar mais vezes. A gente vai postar mais vezes. Vai postar mais vezes. A gente passou por todo esse turbilhão muita de coisas. Foi mudança, foi criança nascendo, foi É muita coisa, gente. criança tendo problema, mas se Deus quiser, se Deus colocou no nosso coração a vontade de ter esse canal, é porque a gente vai pra frente uma hora ou outra. Uma hora a gente vai... E a gente tem que entender o seguinte, que na vida a gente vai ter aflições, mas Deus ele tá sempre com a gente. Que Deus tá com a gente. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Deixa o like lá, comenta, qualquer dúvida, pergunta, a gente sempre tá aqui disposto E depois a eu vou fazer responder. um vídeo gravando sobre a alimentação dele, que não é normal, tá? Sim, não é normal assim, não é igual... Pode tá tudo liberado. Não tá tudo liberado, mas também não tá tudo restrito. Ele é uma criança na verdade, normal. é igual... Vai A viver gente normal, preza gente. por uma alimentação mais saudável. Preza. A gente às vezes não consegue, mas a gente tenta. Então, E agora assim, tá tendo agora que a ser. gente vai ter Tem que ser a gente vai saudável. ter que ser e pronto. Vai acabou. todo mundo ficar magra, fitness aqui na nossa casa. Então, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.